Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o 29. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei a morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos podem se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te dar graça nesta noite. Obrigado, Senhor, a Deus, pela tua presença. Fala, Senhor, a Deus de forma poderosa e usa a vida do teu servo, Pai. Ó Deus, e ministra aos nossos corações uma palavra, Senhor. Ó Deus, para nós como igreja do Senhor, ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua repreensão, meu Pai, para que nós possamos, ó Deus, chegar, ó Deus, até o último dia, Pai, e vencermos, Pai, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém e amém. Graças a Deus, amados. O tema da mensagem é a série de palavras que nós estamos dando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós já falamos um pouco sobre a igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, e agora nós estamos refletindo sobre a igreja de Tiatira. Mas antes de entrarmos na mensagem, como eu sempre tenho colocado no começo, Apocalipse 2, versículo 1 diz que Jesus, ele anda no meio da sua igreja, e ele conhece profundamente a vida da igreja. E por ele andar no meio da igreja, eu tenho plena convicção que ele está andando no meio da igreja hoje. Amém? Dessas 7 cartas que Jesus ele escreve, ele tem um diagnóstico de cada uma das igrejas. Como ele tem um diagnóstico da nossa igreja aqui, Metodista Wesleyana aqui, do União Oliveira. Para 2 igrejas ele só faz elogio. Nós já vimos para a igreja de Esmirna, ele elogia aquela igreja, e depois ele elogia também a igreja de Filadélfia. Para 4 igrejas recebe elogios, mas recebem críticas também. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. A igreja de Pérgamo, eles estavam aceitando as doutrinas dos nicolaítas. A igreja de Tiatira, que nós estudaremos hoje, e nós meditaremos na palavra de Deus, era uma igreja que o liberalismo tomou conta dela. Depois a igreja de Sardes, e por último nós estaremos falando sobre a igreja de Laodiceia. Essa sim só recebe repreensão de Jesus. Mas é interessante, amados, que a igreja de Tiatira é a maior carta que tem.
E é interessante que a cidade de Tiatira, ela não é a cidade mais importante, igual colocando das outras 7 igrejas. Não era nenhum centro político ou religioso. Sua importância era apenas comercial. Era uma cidade que tinha o seu poder, talvez a sua maior força na parte comercial. Ela tinha uma ótima posição geográfica, pois ela passava e ficava no caminho onde passava o correio imperial. Então, para o correio imperial ir para as outras cidades, passava no meio da cidade de Tiatira. Mas é interessante também que Tiatira era sede de vários grêmios, era uma espécie de associações, era uma espécie ali de um clube. Era importante no comércio de lã, de couro, de linho, de bronze. Tinha muito ali tintureiros, alfaiates e principalmente vendedores de púrpura. Era o maior produtor de púrpura que existia na Ásia. E provavelmente o que está escrito lá em Atos capítulo 16, versículo 14, que fala sobre uma mulher lá da igreja, lá da cidade de Filipe, chamada Lídia. Ela provavelmente era uma vendedora de púrpura, e talvez ela pertencia a alguma dessas agremiações. Mas é interessante, amados, que era praticamente impossível para um comerciante daquela época não ser filiado a alguma agremiação que tinha na igreja, na cidade de Tiatira, sem fazer parte desses grêmios. Não participar era uma espécie de praticamente um suicídio comercial. Era perder as esperanças e quem sabe não ter a oportunidade de prosperar, porque era uma associação, eles eram muito unidos. O problema que existe em cada uma dessas associações é que cada uma delas tinha uma divindade titular. E nessas reuniões que as associações elas se reuniam, haviam grandes banquetes de comida sacrificada aos ídolos, e acabavam cheios de uma festa, de uma devassidão muito grande. E é nessa maneira que a igreja de Tiatira ela estava enfrentando. E não somente era uma igreja que não havia perseguição nessa igreja igual nas outras, mas o problema maior e o perigo maior dessa igreja estava dentro dela. O maior perigo que essa igreja sofria não era o que vinha de fora para ela, mas era o que estava dentro da própria igreja. E é interessante que os cristãos eles deveriam fazer naquela circunstância algumas escolhas. Como nós que estamos aqui, nós temos escolhas para fazer. Eles teriam que escolher entre transigir ou progredir, manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro. Essa situação que estava, ser santo ou ser esperto. Essa era a situação que a igreja estava. O problema maior que estava era qual a posição que os cristãos daquela época eles deveriam tomar. E isso, trazendo para os dias de hoje, nos ensina que nós como cristãos, diante das circunstâncias, nós teremos que tomar posições sérias. Talvez muitas coisas virão nos assediar, mas é necessário nós, como cristãos salvos em Cristo Jesus, nós devemos começar a vigiar aquilo que nós estamos aceitando do que o mundo tem colocado para cada um de nós. É interessante, amados, que se sair do grêmio perde a sua posição, a sua reputação, o seu lucro financeiro. E agora o que fazer numa situação dessa? Para quem gosta de jogar bilhar, estava praticamente numa sinuca de bico. Praticamente era impossível aquela situação de sair. Ou você permanece nas festas, ou você nega Jesus. E o que fazer diante dessa situação? Mas tinha uma profetisa lá na igreja, chamada Jezabel, que ela fingiu que ela sabia qual era a solução para os crentes daquela época. E disse ela, olha o que ela disse, amados: para vencer a Satanás, é preciso conhecer as coisas mais profundas de Satanás. Para mim conhecer o pecado, o ensino dela enfatizava que para vencer o pecado, eu preciso conhecer muito o pecado. E o problema maior é que muitas pessoas estavam sendo influenciadas por essa sacerdotisa e profetisa de Satanás, e elas estavam se desviando dos caminhos do Senhor.
E isso não é diferente nos dias de hoje. Tantos profetas que se levantam dentro das igrejas e estão confundindo aquelas pessoas que estão no caminho e até aquelas pessoas que são salvas. E isso tem tomado conta de muitas igrejas. Igrejas agora que você sai totalmente da dependência de Deus e você passa agora a depender do seu líder. Sabia disso? Tem igreja que é assim? Olha líder, é o seguinte, eu preciso sair para mim trabalhar, eu preciso viajar, o senhor me autoriza aí? Se o líder não autorizar, você não vai trabalhar não. E aí eu fico na dependência de pessoas, o que eu preciso é estar totalmente na dependência de Deus. Mas esses falsos profetas ensinam coisa diferente, ensinam coisas que não condiz com a palavra de Deus, e é dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Ela tinha algumas características, era uma igreja forte, era uma igreja crescente, aos olhos de qualquer pessoa parecia uma igreja vibrante, parecia uma igreja amorosa, mas nada se esconde dos olhos do Senhor. O Senhor, Ele tem um diagnóstico sobre esta igreja, Ele faz algumas observações quanto a essa igreja. E Ele nessa noite, Ele pode fazer algumas observações sobre o que acontece na vida da nossa igreja, sobre o que acontece lá quando você está no seu quarto, quando você está sozinho. Você acha que o pastor não está lá e não está vendo, mas Deus está lá, e Ele tem contemplado o que você tem feito. Pastor, eu tenho feito só coisas boas. Coisa linda do Senhor. Olha, continue fazendo, ore ao Senhor, busque intensamente. Mas se você estiver em pecado, a Bíblia diz que nada está oculto aos olhos de Deus. Mas qual que são as características que Jesus diz dessa igreja? A primeira coisa que eu vejo é que Jesus diz que essa era uma igreja dinâmica. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2. Jesus se apresenta à igreja como aquele que conhece profundamente a igreja. Versículo 18 e 23. Versículo 19 diz que ele conhece as obras da igreja. Versículo 18 diz que seus olhos são como chamas de fogo. E é interessante que ele vê tudo, conhece tudo, sonda tudo. Nada está oculto aos teus olhos, nada escapa do seu conhecimento. Ele conhece as tuas obras, Ele conhece também as tuas intenções, e Ele conhecia as intenções da igreja. E Cristo apresenta-se assim por muitas práticas mundanas que existiam e que estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. Não dá mais para tolerar o pecado dentro da igreja. É preciso agora enfiar o dedo na ferida e começar a tirar, talvez a inflamação, talvez o pus, para que possa agora haver a cura nela. O problema é que nós não queremos colocar o dedo na ferida, porque quando colocamos, dói. Mas é necessário colocar, porque senão não há cura, não há perdão, não há libertação. E Jesus se apresenta secretamente, mas ninguém pode estar escondido aos teus olhos. No versículo 24, Jesus se apresenta também como aquele que distingue as pessoas que são fiéis e as pessoas que são infiéis. Em uma mesma comunidade havia 3 grupos que eram fiéis, o que estavam tolerando o pecado e o que estavam literalmente vivendo o pecado. A mesma igreja que aparentemente ela está bem, ao mesmo tempo ela está em perigo, e ao mesmo tempo a igreja está mal. A igreja num momento só ela tem 3 características. Parece que a igreja está voando no céu, bem, mas dentro dela há perigo, mas dentro dela há coisas más. Pastor, isso não acontece na nossa igreja. Eu vou louvar a Deus por isso, mas isso tem acontecido em muitas igrejas. A igreja está bem, está em perigo, está mal. Jesus distingue um dos outros. Em uma mesma igreja há pessoas que fazem o bem e há pessoas que fazem o mal. Em uma mesma igreja há o joio e a mesma igreja há o trigo também. Mas é necessário, só que Jesus separa tudo isso. Jesus ele se apresenta como aquele que conhece, mas Jesus começa a fazer uns elogios para essa igreja, e ele começa a dizer coisas e marcas positivas dessa igreja. Essa igreja é uma igreja operosa, havia trabalho, havia labor, havia uma agenda cheia, era uma igreja marcada pelo amor. O amor que faltava na igreja de Éfeso superabundava na igreja de Tiatira.
O amor que a igreja de Éfeso perdeu e na igreja de Tiatira tinha. Era uma igreja marcada por fé, havia confiança em Deus. Era uma igreja marcada pela perseverança, passava as provas com firmeza. A igreja estava em franco progresso espiritual. Suas últimas obras eram maiores do que as primeiras. Talvez essa igreja, nesses pontos positivos, pareça com a nossa. A nossa igreja está em plena ascensão, a nossa igreja está com a agenda cheia. Olha, tem sido bênção estar nesse lugar. Mas diante de tudo isso é necessário nós tomarmos cuidado. Diante de tudo isso é necessário tomar agora uma posição séria de sermos vigilantes. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, querendo tragar. É necessário nós começarmos a tomarmos, se nós tomamos cuidado, é necessário tomarmos ainda mais. Uma segunda característica que Jesus vê nessa igreja, ela infelizmente, era uma igreja que era muito tolerante ao pecado. Antes de reprovar a falsa profetisa Jezabel, o próprio Jesus reprova a igreja. Você pode ver que no versículo antes ele reprova a igreja primeiro, para depois reprovar a própria profetisa, a própria Jezabel. Era uma igreja operosa, uma igreja que teria tudo, mas o Senhor, por esses ensinos que a igreja estava tolerando, a igreja agora começa a se perder em algumas áreas, e por isso Satanás ele procura corromper o interior da igreja, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava aos olhos da pessoa, talvez viajando e voando no Espírito Santo, mas é uma igreja agora onde Satanás começa a atacar. Nós precisamos redobrar, amados, é necessário redobrar o cuidado, pois Satanás tem agido de forma astuta. Jesus reprova a igreja por ela ser tolerante com essa falsa profetisa. Era necessário a igreja se levantar, era necessário a igreja se reerguer e começar a repreender, assim como lá na igreja de Éfeso, que o povo repreendia os nicolaítas, era necessário essa igreja começar a repreender também. Mas infelizmente a tolerância com o pecado começou a tomar conta desta igreja. E quantas igrejas, amados, têm tolerado o pecado? Pastores que não têm confrontado o pecado com medo de perder a ovelha. O problema maior, amados, que dentro da igreja existem ovelhas e bodes. A ovelha, quando você repreende ela, a ovelha baixa a cabeça. O bode, quando você repreende, ele dá a cabeçada. Esse dia eu estava vendo um vídeo agora, ontem, estava vendo um vídeo, um bode bravo. Eu fiz essa questão de analogia com o bode. Rapaz, a pessoa estava parada, olhava assim, o bode vinha e começava a dar cabeçada. E as pessoas correndo do bode, o bode dando cabeçada, o bode correndo atrás das pessoas. Às vezes quando o pastor repreende uma pessoa que não é ovelha, ele começa a dar cabeçada no pastor, ele começa a ferir, e é necessário nós começarmos a repreender o pecado que assola no meio da igreja. Tiatira estava tolerando essa falsa profetisa chamada Jezabel, e essa falsa profetisa vinha exercendo uma influência nefasta na igreja, como a própria Jezabel, esposa do rei Acabe, estava assolando o povo de Israel lá atrás. Era exatamente isso que ela estava fazendo. E isto, amado, é o que mais tem acontecido nos dias de hoje dentro da igreja. Falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsas pregações, e tudo isto tem adentrado no meio da igreja do Brasil. Eu sinceramente, amados, de cada dia que passa, eu começo a ver a igreja brasileira, eu começo a falar, rapaz do céu, nós precisamos voltar novamente, parece que Lutero tem que ressuscitar novamente, para voltar a fazer uma reforma na igreja do Senhor. É tantas coisas, é tantos títulos que as pessoas têm, mas as pessoas não querem mais confrontar o pecado. Às vezes porque o cara é um bom dizimista na igreja, é um bom ofertante na igreja. Não confronta não, senão ele vai sair da igreja. É ele que paga o aluguel do templo. Se eu fazer isso, eu estou sendo os piores dos pecadores, porque eu estou deixando de crer na provisão de Deus para este lugar. Se tiver em pecado, eu vou confrontar mesmo. Eu já falo, os três, vocês preparam para a reunião que vai ter no final do culto aqui. Eu vou fazer uma reunião que nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. Não dá mais para ser do jeito que está.
Nós precisamos mudar o jeito que nós estamos levando a igreja do Senhor, nós precisamos levar uma vida séria, uma vida santa, reta no altar de Deus. Nós estamos fazendo aqui neste lugar, eu quero dizer que nós estamos fazendo aqui neste lugar a obra do Senhor com as coxas. Você já viu esse ditado? O fulano faz pelas coxas. Era assim que os ídolos faziam. Eles colocavam as telhas assim, e começavam a fazer tudo nas coxas. E aí saía umas maior que a outra, umas menor que a outra. E é exatamente isso que nós temos feito aqui neste lugar. Nós estamos perdendo a seriedade. Assim como o pastor Mateus pregou ontem, está faltando temor e tremor. Nós agora não temos mais temor de Deus. Parece que as coisas, olha, nós temos compromisso com todas as coisas do mundo, mas quando o compromisso é com a igreja do Senhor, eu não tenho tempo, eu estou dodói, eu estou certa coisa, eu estou isso, estou aquilo. Nós precisamos ser as mesmas pessoas que nós somos lá fora, aqui dentro da igreja. Nós precisamos ter responsabilidade com a igreja, ter responsabilidade com os eventos da igreja, ter responsabilidade com os departamentos da igreja. Mas isso nós não estamos tendo. Exatamente, nós não estamos tendo. Mas haverá muitas mudanças aqui na nossa igreja. Haverá muitas mudanças. E anota esse dia que eu estou falando para você. As coisas vão mudar aqui na nossa igreja a partir de hoje. Eu quero crer que cada um dos irmãos, eu creio que aqui tem ovelha, que não tem bode não. E nós vamos mudar a história da nossa igreja. Para nós vivermos um tempo aqui neste lugar, é necessário ter pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Senão não adianta. Ontem eu contei, tinha 92 pessoas aqui na igreja. A nossa meta é chegar ao biênio com 100 pessoas aqui na igreja. Mas sequer nós estamos preparados para isso, não tem nem cadeira para isso. Mas as coisas mudou, comprei 10 cadeiras novas aqui. As 10 cadeiras aqui na frente. Com ato de fé, eu sei que Deus vai encher a nossa igreja em nome de Deus. Mas Ele só vai encher quando houver seriedade. Ontem o pastor Mateus falou sobre avivamento. E você quer um avivamento sobre a vida da igreja? Tome uma posição séria. Comece a tomar uma posição séria hoje, para que o avivamento do Senhor venha sobre a nossa igreja. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira em Jesus. A igreja abriu as portas para aquela mulher, a igreja abriu o púlpito para aquela mulher era uma docente, ela ensinava na igreja. E o que tem mais ser ensinado na igreja é isso. Quantas pessoas já apareceram aqui, pastor, olha, eu senti de Deus de trazer uma palavra aqui na igreja. Eu falei, você sentiu mesmo, irmão? É de Deus mesmo? Mas se o irmão quer falar sobre o quê? Veio aqui e falou, eu quero falar sobre Apocalipse. Eu falei, é mesmo, irmão? Deus tocou no seu coração, lá eu tenho que tocar no meu. Porque eu não vou dar o culto aqui para qualquer um ficar pregando não, irmãos. E aí eu vim aqui falar besteira, falar uma heresia, que eu vou ficar um ano tentando corrigir depois. E isso acontecia dentro da igreja de Tiatira. A falsa profetisa Jezabel estava ensinando, e havia uma tolerância por parte da igreja. Mas Jesus, no versículo 20, ele demonstra o seu zelo pela igreja. Ele denuncia essa falsa doutrina e essa falsa moralidade. Ele denuncia com firmeza a falsa doutrina que existia naquela igreja. E nessa noite, amados, eu convido a cada um de nós a refletirmos de como está a nossa igreja hoje. Qual é o diagnóstico que Jesus ele tem da nossa igreja? Qual é o diagnóstico e qual é aquilo que nós precisamos fazer para nós sermos verdadeiramente uma igreja contagiante, uma igreja irresistível? E se ele olhasse para o meu e para o seu coração, o que ele encontraria de bom em nossa vida? São perguntas que nós devemos responder para nós mesmos, amados. Não podemos mais nos conformar com esses falsos ensinos que têm entrado no meio das igrejas, e pastores estão quietos, pastores não falam mais. Hoje há uma tolerância absurda com o pecado. Eu gostei da ensinação do pastor ontem. Ele fez assim, ó, vendinho, mas quem é esse dia aí? É o meu pecadinho de estimação. Isso, tem pessoas desse jeito dentro da igreja. Vem pra cá, vem pecadinho. Já virou de estimação. Pastor, se eu sair sem o meu pecado de casa, parece que é outra coisa. Isso tem acontecido e assolado as igrejas. Não há mais temor, não há mais tremor de Deus. Existia uma pregação de Jonathan Edwards, que ele, quando ele pregava, a pregação chamava Pecadores na Mão de um Deus Irado. E quando ele pregava o sermão dele, ele colocou
na sua face o sermão, ele estava lendo, o rosto daquele homem brilhava, tão grande era a glória de Deus naquele lugar. E como em uma hora, numa certa parte do sermão, e ele falando sobre os pecadores, que as pessoas caminham num telhado, como se fosse aquela selinha fininha de eternite, e eles caminhando no pecado, a qualquer momento a telha caía, eles caíam para o inferno. E no momento da pregação daquele homem, cheio do Espírito Santo e cheio da unção de Deus, existiam pessoas grudadas nas pilastras, grudadas nos bancos, com medo do chão da igreja abrir, porque grande era o temor e tremor daqueles homens naquele dia, de irem para o inferno. Nos dias de hoje, amados, pessoas adulterando dentro da igreja, pessoas que adulteraram, pessoas que fornicaram, pessoas que tiveram talvez uma semana terrível, aí chega um dia de Santa Ceia, sequer pede perdão, estão comendo a ceia do Senhor para a própria condenação. Não há mais temor e tremor, não há mais o temor de participar agora do corpo e do sangue de Cristo. As pessoas agora vêm para a igreja repleto de pecado. Não há neles um pingo de arrependimento, um pingo de talvez de temor no coração. Ah, pastor, isso não acontece. Acontece talvez ao nosso lado. Talvez eu não sei muitas coisas que acontecem aqui na igreja, mas Deus sabe. Eu tenho ficado muito amigo de Deus, viu, amado? Deus tem me mostrado tantas coisas aqui na igreja, tantas coisas que Deus tem entregue nas minhas mãos, e eu vou continuar louvando a Deus por isso. Algumas decisões que eu ia tomar, Deus falou: não toma, é assim que faz. Ora, coloque essa pessoa nesse lugar, não faça isso. Nós precisamos, amados, ouvir a voz de Deus. Às vezes nós queremos ouvir a voz audível de Deus, assim como o pastor Mateus disse ontem. Eu também não ouvia a voz audível de Deus ainda na minha vida. Eu não ouvia a voz dele audível, mas todos os dias eu ouço a voz de Deus no meu coração. Todos os dias eu ouço a voz de Deus aqui no meu ouvido, sussurrando. Ah, mas Deus não tem falado comigo, pastor. É talvez você que não tenha ouvido. Talvez Deus tenha falado na sua vida através de muitas pessoas. Talvez o teu ouvido está com escamas. É necessário nessa noite começar a cair essas escamas. É necessário acabar essa tolerância com o pecado. Mas quando Jesus tem o diagnóstico da igreja, é o ponto 3, ele começa a confrontar a igreja, e ele começa a dar a oportunidade da igreja se arrepender. Ele diz no versículo 21, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele a conforta em misericórdia. Deus é paciente, amoroso, longânimo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que nenhum se perca, mas ele chama todos nessa noite ao arrependimento, e ele dá o tempo para que o pecador se arrependa. Ele nos dá a oportunidade nessa noite de nos arrependermos, a oportunidade de largarmos os nossos maus caminhos e voltarmos novamente nos caminhos do Senhor. Deus preparou essa noite para cada um de nós. No versículo 22, antes de Jesus trazer o juízo, ele confronta também a disciplina. E a disciplina, amados, não é para nos maltratar. A disciplina é para que haja um crescimento espiritual em nossa vida. É necessário nós sermos disciplinados por Deus, para que nós aprendamos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas a falta de arrependimento culmina e implica na vinda do juízo. Se não houver arrependimento, haverá o juízo de Deus sobre a nossa vida. Jezabel não quis se arrepender. Deus deu a oportunidade para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. E quantos pecadores não querem se arrepender? Quantos pecadores simplesmente não querem se arrepender mais? Estão caminhando a passos largos para uma devassidão de pecado, caminhando a passos largos para o inferno. A oportunidade do Senhor é hoje. Não saia daqui da maneira que você entrou. Seja transformado pelo poder de Deus. Que o fogo consumidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramado sobre a nossa vida, tirando todas as impurezas e todo o pecado, para que nós possamos levar uma vida santa e reta aos olhos do Senhor. É isso que Ele quer a cada um de nós.
Essas 7 cartas para essas 7 igrejas é algo formidável, que Jesus, Ele não escreveu somente para aquelas igrejas, Ele está escrevendo para nós hoje também. A palavra do Senhor, ela é atual, ela é de hoje, não é de ontem. Ela serviu para ontem, mas ela serve para hoje também. É necessário, amados, nós como igreja do Senhor, nos levantarmos num clamor para que haja arrependimento genuíno no nosso coração. Deus nos chama nessa noite, amados, a nos arrepender dos nossos maus caminhos. 4º ponto, quando nós nos colocamos para que haja o arrependimento em nossa igreja, Jesus nos convida e nos encoraja, a sua igreja, a nossa igreja, a ser uma igreja fiel. No versículo 24, vemos que é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando os outros não estão. Mesmo enquanto há outros desviando, é necessário nós nos mantermos na doutrina de Deus. Algum membro da igreja de Tiatira não apenas tinham tolerado os falsos ensinamentos e as práticas de Jezabel, mas também estavam guiando seus ensinos para a sua própria destruição. Estava não só tolerando aquilo que aquela mulher estava ali naquele lugar, mas estava aceitando e colocando em prática tudo aquilo que ela está. E quantas pessoas dentro das igrejas hoje, amados, eu estou falando de uma forma geral, estão caminhando a passos largos para a condenação, achando que são pessoas salvas em Cristo Jesus, mas são pessoas que ainda não foram transformadas pelo poder de Deus. São pessoas que ainda não nasceram de novo. E é necessário eu e você, amados, nascer de novo da água e do Espírito, para que nós tenhamos uma vida em comunhão com Deus. No mesmo versículo 24, nós vemos que é possível manter-se com uma consciência ilibada, mesmo sabendo que à tua volta está um bando de pessoas corrompidos. A política do Brasil hoje se vê complicada. Há um principado de corrupção sobre o nosso país. Mas eu quero louvar a Deus que ainda mesmo dentro daquele meio, existem pessoas que ainda não se corromperam. Existem pessoas ainda que não se corromperam diante de todas as coisas que o diabo tem oferecido. Alguns crentes de Tiatira tinham se curvado a esses falsos ensinos de Jezabel. Iam a templos pagãos para comer comida sacrificada a ídolos. Também participavam de festa com imenso grau de devassidão. Buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás. E quantas pessoas têm conhecido o profundo e o escondido não de Deus, mas o profundo e escondido do próprio Satanás. Mas todavia, havia nessa mesma igreja irmãos que buscavam a santificação. Deus não nos escolheu para sermos santos. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santificação, sem santidade, é impossível agradar a Deus. Se o propósito de Deus é nos santificarmos, o propósito de Satanás é frustrar esse propósito, e ele sempre estará nos induzindo a pecar. Eu sempre falo, eu gosto de ilustrar o pecado como um telefone que está tocando aí na sua frente. É o seu celular tocando. E não é no vibracola não, é o celular tocando bem alto na sua frente. Você tem a opção de atender ele ou não. É dessa maneira que o pecado faz com cada um de nós. Ninguém é forçado nada ao pecado. O pecado ele é colocado à nossa frente. E os manjares que o diabo tem oferecido, muitos cristãos que teoricamente seriam salvos em Cristo Jesus, estão caindo, estão se entregando à devassidão. É interessante que a Bíblia diz que ele usará o anticristo para esmagar a igreja com força, e ele vai usar o falso profeta para perverter o testemunho da igreja pelo mal. E caso não logre êxito em tudo isso, ele seduzirá a igreja por intermédio da grande Babilônia. E qual é a grande Babilônia? É esse sistema sedutor desse mundo que tem assediado muitas pessoas, e muitas pessoas têm deixado o evangelho, sendo seduzidos e tragados pelas coisas mundanas. É necessário eu e você hoje buscarmos a santificação em Deus, buscarmos ser santo assim como Deus foi santo. Pastor, mas é difícil demais. Jesus não falou que seria fácil. Ele não falou que seria fácil. A santificação às vezes quer que cada um de nós cortemos a nossa própria carne, irmãos, e
cortar na nossa própria carne não é fácil. Tirarmos os prazeres do mundo que assola a nossa vida não é fácil. A Bíblia diz que o velho Adão a todo momento ele quer ressurgir lá de dentro de nós. Nós temos que matar ele todos os dias. A nossa oração para o homem é: velho Adão, fica aí, não sai, em nome de Jesus, fica aí escondido, cara. E para a mulher, a velha Eva, a todo momento ela quer aflorar. A tua oração deve ser falar: velha Eva, fica aí dentro, fica aí que eu quero levar uma vida santa e reta aos olhos de Deus. E se caso acontecer tudo isso, amados, você tiver tudo isso, se arrepender dos seus maus caminhos e estar acreditando no propósito de Deus para a sua vida, Cristo nos promete, quinta e última coisa, nos recompensar a igreja por permanecer fiel ao Senhor até o fim. Ele vai nos dar uma grande recompensa a cada um de nós. Além de nós morarmos no céu, a Bíblia diz que os crentes salvos em Cristo Jesus irão julgar os ímpios em nome de Jesus. No versículo 26 ele diz: o vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus. Perseverança é a marca dos santos. Aqueles que se desviam e perecem no pecado são como Judas, que são tratados como filhos da perdição e na verdade nunca nasceu de novo. Versículo 26 e 27: o vencedor julgará os ímpios e reinará com Cristo. A falsa profetisa estava pregando que os crentes não entrassem nos grêmios comerciais e não participassem das cerimônias pagãs, perderiam o prestígio e cometariam suicídio econômico, ficando fadados à própria falência. Não aceite os manjares do mundo na sua vida. Recuse tudo aquilo que o diabo tem colocado, porque grande será o teu prêmio e grande será o vosso galardão nos céus. Aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro serão honrados, assentarão no trono e julgarão os ímpios. O vencedor que não conhecer as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo, os salvos receberão. A Bíblia diz que receberão a estrela da manhã, e a Bíblia diz que o próprio Jesus é a nossa estrela da manhã, e nós receberemos como prêmio a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa recompensa. Nós iremos vê-lo Ele face a face, nós veremos Ele face a face. Quando nós estivermos no céu, nós iremos servi-lo eternamente, e esse será o nosso prazer, o nosso deleite para sempre. Só Ele é capaz de saciar a nossa alma. Só Ele é capaz de saciar o nosso espírito. Não há outro em quem nós devemos confiar e colocar a nossa confiança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já estou concluindo. Jesus conhece a sua igreja, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Que eu e você possamos permanecer intolerantes com o pecado. Não dá mais para negociar com o pecado. Sejamos obedientes e fiéis à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus confrontar o meu pecado e o seu pecado, e quando isso acontecer, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus mudar a tua história, deixa Deus trabalhar no seu coração. Jesus encoraja a mim e a você nessa noite, para nos mantermos firmes, fiéis na tua palavra. Se nós mantivermos firmes, Jesus nos promete uma linda recompensa. Eu e você iremos morar com Ele nos céus, em nome de Jesus. Como é bom sabermos que nós somos cidadãos do céu. Como é bom saber que eu e você iremos morar no céu. E o apelo final que eu faço para você nessa noite é que não seja tolerante com falsos ensinamentos e falsas doutrinas, e nunca negocie a sua fé. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Faça a coisa certa, mesmo que todos estão fazendo coisa diferente ou coisas erradas, em nome de Jesus. Que o Senhor nessa noite, amados, continue nos abençoando e nos guardando. Que nós sejamos intolerantes com falsos ensinamentos. Eu tenho plena certeza, amados, que se vier um pastor aqui e começar a ensinar falsos ensinamentos, eu tenho plena certeza que vocês vão repreender na hora. Porque aqui vocês sabem que nessa igreja vocês estão sendo ensinados nos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu, como pastor da igreja, sou apenas uma placa de sinalização. Só uma placa bonita, a bem da verdade, né? Só uma placa bem grande, uma placa bem bonita,
Eu vou dizer para você assim, ó, é para cá, ó, o caminho é para cá. A hora que você estiver indo para lá, eu vou lá te buscar. Fala que vem aqui, meu filho, o caminho é para cá não, o caminho é para lá, você precisa ir para lá. Que nós possamos nessa noite ouvir a voz de Deus. Aí ele termina a carta, é interessante: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Que nessa noite nós possamos continuar ouvindo a voz de Deus, em nome de Jesus. Fique de pé, nós iremos orar e agradecer a Deus, em nome de Jesus.